Os irmãos sabem quem apareceu para Daniel? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que era importante aquela visão? Acredito que sim. Porque foi o próprio Senhor Jesus que apareceu para ele. Luiz, onde que eu vejo na Bíblia que era Jesus? Vamos lá. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha. Como que Jesus vai vir? Nas nuvens do céu. Eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e se dirigiu ao ancião de dias, Deus, e o fizeram chegar até ele. Então, o próprio Jesus, em Daniel 8:15, aparece para Daniel. E ele dá uma ordem para o seu anjo assistente. Só tem 2 seres celestiais que recebem nome na Bíblia: Gabriel e Miguel. Será que eles são importantes? É óbvio. Se a Bíblia ressalta o nome deles, é porque eles são importantíssimos. Não é verdade? Lá em Lucas diz que Gabriel assiste diante de Deus. Se tem trilhões e trilhões de anjos, aquele que assiste diante de Deus é muito importante. Todas as grandes mensagens, quem trouxe foi Gabriel. Quem que visitou Maria? Gabriel. Gabriel, ele atende imediatamente a Jesus. O anjo que trouxe o Apocalipse para João foi Gabriel. Então, Jesus vira para Gabriel no versículo seguinte. Ele diz, 8:16. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do lago. O mesmo homem do versículo 15. A qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Continuando. Versículo 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado. Daniel ficou diante de Gabriel e ficou amedrontado. E prostei-me com o rosto em terra, em sinal de reverência. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. O que Gabriel viu em Daniel 8 se referia ao tempo de Daniel? Não. Estamos vivendo no tempo do fim? Eu acho que isso é notório. Já estudamos isso nas palestras anteriores. Os sinais que antecedem a grande tribulação: homossexualismo, apostasia, crise. Não é isso? Só que aqui ele vai além. Vamos ver o versículo seguinte. E disse, Gabriel disse para Daniel: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Você sabe o que é o último tempo da ira? São as 7 taças da ira de Deus. O que ele falou para Daniel iria acontecer no tempo da ira. Tempo da ira é a grande tribulação? Não. Tempo da ira é as 7 trombetas do Apocalipse? Não. Tempo da ira é depois que a porta da graça se fecha. E aí o mundo recebe a ira de Deus. Já aconteceu no passado. Qual foi a porta que fechou? A porta da arca. Tinha salvação depois que aquela porta se fechou? Acabou. Durante 120 anos Noé pregou. Quem atendeu? Ninguém. Só 8 pessoas se salvaram. Acabou. Essa visão se refere ao último tempo da ira.
Por que eu estou ressaltando isso? Porque nós vamos estudar a partir de agora algo que vai acontecer e que está logo adiante de nós. Não aconteceu ainda, porque já chegou o tempo da ira? Não chegou. Não é verdade? Ainda está para o futuro. Mas o que vai acontecer antecede o tempo da ira. Tá bom? Bom, conforme já falamos, Daniel, de 1 a 7, já foi revelado. Foram os 4 impérios. Daniel, de 8 a 12, é um livro selado. Selado até o tempo do fim. Em Daniel, capítulo 12, versículo 4, o anjo vira para Daniel e fala: sela este livro, é para o tempo do fim. Não foi o livro todo de Daniel, foi do capítulo 8 em diante. Esse livro seria desselado quando chegasse o momento do povo de Deus compreendê-lo. E compreendê-lo por quê? Como está escrito em Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos. É para mostrar para o mundo? Não, porque o mundo não está preocupado nem interessado nisso. É para mostrar para os servos quando as coisas que em breve estão para acontecer. Então, toda vez que nós, servos de Deus, lemos uma profecia e compreendemos essa profecia, é porque ela está prestes a acontecer. Não adiantava Martinho Lutero entender o Apocalipse, porque não era para o tempo dele. Não adiantava Daniel entender a parte selada do livro que ele escreveu, porque não era para o tempo dele. Quando chegar o tempo determinado, o povo de Deus vai entender. Nós vamos ter essa prova hoje aqui. Bom, parte revelada, Daniel do capítulo 1 ao capítulo 7, parte revelada e a parte selada do capítulo 8 ao capítulo 12. No Apocalipse, que é o tempo que nós estamos vivendo, o livro selado, ele foi aberto. Eu queria que os irmãos anotassem as passagens que eu vou passar para os irmãos, porque como o tempo é curto, a gente não vai ter como ir nos versículos. Esse livro de Daniel, capítulo 8 ao capítulo 12, ele foi desselado em Apocalipse 4 em diante. Em Apocalipse 4 em diante, João vê a cena no céu e vê Jesus pegando na mão de Deus um livro selado. Em Apocalipse 5, esse livro selado é a parte selada do livro de Daniel. Ok? Vamos continuar. Muitas pessoas, muitos cristãos, não sabem disso aqui, que nós vamos ler agora. Está na Bíblia, mas não sabem. Infelizmente não sabem. Não foram orientados a estudar essa parte da Bíblia. Vamos ler, vamos deixar a Bíblia relatar então. Ora, o essencial, o resumo, a síntese, o mais importante, o sumo, o que nós temos que saber é que o essencial das coisas, o mais importante das coisas que temos dito, Paulo falando, é que possuímos tal sumo sacerdote. Meus irmãos, nós temos um sacerdote diante de Deus, que intercede por nós, que foi feito como um de nós, qualificado para ser o sumo sacerdote, porque ele pode se identificar com as nossas fraquezas, porque ele foi feito à semelhança de nós, e foi tentado em tudo quanto somos tentados, porém sem pecado. E ele continua. E aqui diz que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Se assentou à direita de Deus. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Meus irmãos, existe um santuário no céu. Olhem para mim, por favor.
existe um tabernáculo no céu. Mas Luiz, será que é importante isso? Vocês consideram uma igreja feita de tijolo importante? Em linhas gerais, é importante, não é? Porque ali as pessoas congregam. Se fosse pregada a genuína palavra de Deus, se o púlpito fosse de Cristo, e se fossem servos, não de si mesmos, mas de Cristo, seria o ideal, não seria? Encontrar uma igreja assim? Agora eu pergunto a vocês, será que é importante esse santuário que está no céu? É lógico, porque o que Cristo está fazendo agora está atuando na vida de cada um de nós. Vamos continuar. Aqui ele diz: do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O tabernáculo celestial, quem erigiu foi Deus. E o tabernáculo terrestre, quem erigiu? Foi Moisés. Aí ele diz, no versículo 5, os quais ministram em figura. Os sacerdotes levitas, eles ministravam em figura, em imitação. Deus mostrou para Moisés o santuário celestial. E quando Moisés fez esse santuário, era cópia, era modelo do santuário que ele viu no Monte Sinai. O que acontece aqui tem a ver com o que acontece lá. Essa que é a importância de nós entendermos o santuário. Porque nós vamos ver que tudo que acontecia lá, acontece com Cristo. O nosso irmão William vai nos explicar isso. Mas como assim? Como assim? O que era oferecido aqui nesse altar, meus irmãos? Não era um cordeiro? Hein? E depois desse altar, tinha uma pia batismal. Batismo. Nós aceitamos o sacrifício de Cristo e o que acontece? Nos batizamos. E depois o que vem? O santo. Não é isso? É o próximo passo. Eu vou deixar isso para o irmão William. Tá bom? Vamos tratar da profecia de Daniel 8. Pode dar continuidade. Eu abri esse parênteses. Por quê? Porque o meu assunto não é o santuário. Mas o que eu vou falar para vocês agora, que vai acontecer, está diante de nós. Simultaneamente a isso, está acontecendo algo no céu. Existem coisas acontecendo de forma paralela. Acontecimentos na terra e acontecimentos no céu. Nós temos que entender ambos. Não adianta entender só o que está acontecendo na terra. Não adianta entender só o que está acontecendo no céu. Vamos agora entender o que vai acontecer na terra, diante de nós, nos próximos dias, e depois vamos entender o que está acontecendo no céu, para ter o panorama completo. Vamos em Daniel 8, 15. Vamos retomar Daniel. Por exemplo, aqui em Daniel 8, 15, nós já lemos. Os irmãos lembram que nós já lemos? Não é isso? Nós lemos que ele teve uma visão. Essa visão era para o tempo do fim. Apenas para o tempo do fim? Não. Para o último tempo da ira. Lá em Daniel 8, vimos que Jesus, aquele com aparência de homem, deu a Gabriel a ordem de fazer ele entender a visão. No versículo 17, nós lemos que é para o tempo do fim. E no versículo 19 foi mais específico. O último tempo da ira. Bom, vamos em Daniel 8:1. Está escrito: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Que visão é essa? Para o tempo do fim. Ok? Ele teve uma visão. Quando ele teve essa visão, no versículo 2, diz: quando a visão me veio para mim, Daniel, pareceu-me estar na cidadela de Suzã. Luiz, por que a Bíblia diz aonde ele teve a visão? Será que isso é importante? É importante. Não tem nada na Bíblia por acaso. Suzã era a capital mundial do Império Persa.
Ok? Ele estava na capital mundial do Império Persa, que era Suzã. Vamos ver isso rapidamente no livro de Esther? Vamos lá em Esther 1. Esther 1, versículo 1. Ali diz: